Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai investigar a fórmula resolutiva para equações polinomiais de segundo grau, tá ok? Assunto novo, é isso aí. Depois da aula 15, que foi uma revisão, a gente entra num assunto um pouquinho mais evoluído do que o que a gente viu até o presente momento. Então, aula 16, portanto, investigando a fórmula resolutiva para equações polinomiais do segundo grau. Tá? Então, vamos iniciar a aula 16, cujo tema já foi apresentado nas aulas anteriores. Nós já vimos equações de segundo grau, tá? Completas, fatoração, produtos notáveis e o método de completar quadrados. Tá? Hoje a ideia é dar um passo a mais, entender de onde vem a fórmula resolutiva, que muitas vezes é chamada de fórmula Bhaskara. Tá? Então, eu não quero que vocês vejam esta aula apenas como uma aula de decorar fórmula. Tá? O foco é perceber que a fórmula nasce de um processo de organização algébrica ligado à fatoração e ao completar quadrados. Tá? Ao final, a fórmula vai fazer mais sentido porque vamos enxergar a lógica por trás dela. Tá? Então, vamos em frente. Tá? Nesse slide aparecem conteúdos e objetivos da aula, tá? Beleza, então. Qual que é aqui o nosso conteúdo? Os principais conteúdos são as equações polinomiais de segundo grau, tá? E a fórmula resolutiva para essas equações. Tá? Uma equação completa é aquela que possui os três termos, tá? O termo x ao quadrado, o termo x e o termo independente. O nosso objetivo é deduzir a fórmula resolutiva por meio da fatoração de expressões. Tá? Em outras palavras, vamos partir de uma equação geral e, usando procedimentos que vocês já conhecem, chegar a uma expressão que permite encontrar as raízes da equação. Ao longo da aula, prestem atenção em uma ideia central: completar quadrados. Beleza? Essa ideia vai aparecer tanto na história da matemática quanto na dedução algébrica atual. Vamos assistir esse vídeo. Deixa eu pôr em tela cheia que eu acho que vai ficar melhor. Vamos ver se dá. Não dá para assistir aqui. Essa plaqueta de argila cozida babilônica, encontrada no sul da Mesopotâmia, datada entre 2000 e 1600 a.C., contém um total de 24 problemas algébricos, envolvendo as formas mais simples de equações do segundo grau. Encontra-se no Museu Britânico sob a denominação BM 13901. De fato, existem inúmeras plaquetas de argila babilônicas lidando com equações quadráticas, utilizando o mesmo algoritmo geométrico do exemplo acima, aplicado a lados e áreas de retângulos em 5 passos, como é o caso da tabuleta YBC3879, um documento jurídico contendo equações quadráticas, produzida por volta de 2000 a.C., e a YBC4663, produzida entre os séculos 19 e 17 a.C. e contendo problemas relativos à escavação de trincheiras. Interessante, né, pessoal? Então, no vídeo, o narrador ele afirma que há registros históricos de mais de 2000 anos antes de Cristo que constam resolução de problemas que envolvem o que chamamos hoje de equações de segundo grau. Tá? No entanto, essa simbologia é considerada moderna. Então, reflita. Como as civilizações resolviam problemas que representamos hoje por meio de equações sem o uso de fórmula? Para começar, vamos olhar
essa questão histórica, né? O slide ele apresenta um vídeo sobre a Mesopotâmia e lembra que há registros de resolução de problemas envolvendo aquilo que hoje chamamos de equações de segundo grau desde mais de 2000 anos antes de Cristo. A pergunta principal é como que essas civilizações conseguiam resolver os problemas desse tipo se elas não usavam simbologia algébrica moderna, com letras, igualdade e fórmula pronta. Antes de resolver, pensem no seguinte problema. Pense na seguinte questão. Hoje, escrevemos algo como x quadrado mais x é igual a 3 quartos, tá? 3 sobre 4. Mas os povos antigos não escreviam desse jeito. Eles descreviam o problema em palavras e usavam procedimentos quase como uma receita de cálculo. Enquanto assistimos ou comentamos o vídeo, observem que a matemática ela não nasceu pronta, com fórmulas, símbolos e tal. Ela foi construída aos poucos, a partir da necessidade prática, como medir terras, organizar comércio, calcular áreas e planejar construções. Tá? Isso talvez responda um pouquinho daquela pergunta que às vezes vem: para que eu estou aprendendo matemática? Agora vamos localizar o contexto histórico. A Mesopotâmia era uma região entre os rios Tigre e Eufrates. O próprio nome Mesopotâmia significa entre rios. Tá? Essa região ela foi muito importante para a história da humanidade porque ali se desenvolveram cidades, sistemas de escrita, registros matemáticos muito antigos. Observem um mapa que estamos falando de uma região ligada a diferentes povos, como sumérios, acadianos, babilônios, assírios. Para a nossa aula, vamos dar atenção especial aos babilônios, pois eles registraram procedimentos matemáticos em tabletes de argila. A ideia aqui é perceber que a matemática que estudamos hoje tem uma longa história. Muitos problemas que resolvemos com símbolos modernos já eram enfrentados por povos antigos, mas por meio de métodos diferentes. Nesse slide aparecem os tabletes de argila escrito em escrita cuneiforme. Esses tabletes são uma das principais fontes para estudar matemática dos povos da Mesopotâmia. É importante imaginar a seguinte situação. Nós não estamos falando de um caderno moderno, tá? Nem de uma lousa com fórmula. Os registros eram feitos em placas de argila com símbolos próprios da escrita cuneiforme. Alguns desses tabletes apresentam procedimentos semelhantes a exercícios resolvidos. Eles mostram problemas, passo a passo de resolução e resultados. Hoje, quando os historiadores e matemáticos interpretam esses registros, eh, conseguem relacioná-los a problemas que apresentaríamos por equação de segundo grau. Bacana, né? Então, quando falarmos em método babilônico, não estamos dizendo que eles usavam a nossa linguagem algébrica. Estamos dizendo que, com o olhar atual, conseguimos reconhecer nesses procedimentos uma forma de resolver problemas que hoje escrevemos como equações. Agora vamos ao problema adaptado do tablete BM 13901, associado à coleção British Museum. Tá? O problema pede para encontrar a medida de um lado de um quadrado, sabendo que a soma da área desse quadrado com a área de um retângulo anexado a ele é igual a 3 quartos. Na figura, o quadrado tem lado x, portanto, a área do quadrado é x quadrado. Ao lado dele temos retângulo com altura x
e comprimento 1. Então, a área desse retângulo é uma vez x, ou simplesmente x. A pergunta é: que equação de segundo grau representa a área total desse agrupamento? Pense na área azul total como a soma da área azul mais a área do retângulo claro. Vamos resolver essa atividade então. Se o lado do quadrado mede x, tá? Se o lado do quadrado mede x, então a área do quadrado é x ao quadrado. O retângulo anexado tem uma dimensão x e outra dimensão igual a 1. Portanto, sua área é uma vez x, ou seja, simplesmente x. Como a área total do agrupamento é 3/4, escrevemos a equação x ao quadrado mais 1x igual a 3/4. Podemos escrever também x ao quadrado igual a x igual a 3/4. Pois 1x é o mesmo que x, tá certo? Essa é uma equação de segundo grau completa, porque temos o termo quadrático, o termo linear e o termo independente. Tá? Quando colocamos tudo em um único membro, ela será o nosso problema de referência nessa primeira parte da aula. Tá? Então, por exemplo, eu poderia igualar tudo isso a zero e colocar esse 3/4 daqui, que seria o meu termo independente. Tá? 3/4 é igual a 0,75, tá certo? Beleza, então vamos em frente. Agora, aparece a chamada receita babilônica adaptada para esta aula. Notem que a resolução não começa dizendo aplique a fórmula. Ela apresenta uma sequência de ações. Tome metade de 1, eleve ao quadrado, adicione o resultado que se quer obter, extraia a raiz quadrada, subtraia a metade de 1. Vamos preencher esse quadrado com calma. A proposta é seguir o procedimento como uma receita exatamente para perceber que eles resolviam problemas por passos, usando operações com números positivos. Também aparece uma pergunta importante: o que o número 1 parece representar quando comparamos essa receita com a equação x² mais 1x igual a 3/4? Guardem essa ideia porque ela vai nos aproximar da forma algébrica atual, tá? Beleza, então. Lá, a resolução. Como que fica a resolução? Esse é o procedimento babilônico. Então, vamos conferir a resolução pelo procedimento babilônico. Primeiro, tomamos a metade de 1. Tá? A metade de 1 é meio. Depois, elevamos esse valor ao quadrado. Meio ao quadrado é igual a 1/4. Em seguida, adicionamos o resultado que se quer obter, que é 3/4. Então, fazemos 1/4 mais 3/4, que é igual a 1. Tá certo? Depois, extraímos a raiz quadrada de 1, que é 1. Por fim, subtraímos a metade de 1, isso é, 1 menos meio igual a meio. Assim, o procedimento encontra x igual a meio. Agora, precisamos verificar se esse valor realmente é a raiz da equação x² mais x igual a 3/4. Substituindo x por meio, temos meio ao quadrado mais meio igual a 1/4 mais 1 meio. Como meio é igual a 2/4, ficamos com 1/4 mais 2/4 igual a 3/4. Tá? Portanto, x igual a meio é solução. E o número 1 da receita parece representar o coeficiente do termo x na equação. Isso é, o valor b em uma equação do tipo x² mais bx mais c. Ok? Agora, vamos generalizar a ideia.
Em vez de trabalhar apenas com x² e 1x igual a 3/4, vamos pensar em uma equação do tipo x² mais bx igual a c, com b e c sendo positivos. A atividade pede que a gente siga o mesmo procedimento babilônico, mas agora usando b no lugar do número 1. A pergunta é: que expressão algébrica aparece quando fazemos a receita de modo geral? Pensem assim: no exemplo, tomamos a metade de 1. Agora vamos tomar a metade de b. Se antes elevamos meio ao quadrado, agora elevamos b sobre 2 ao quadrado. Se antes somamos 3/4, agora somamos c. Ao final, esse processo deve nos dar uma forma de encontrar a raiz positiva de equações do tipo x² mais bx igual a c. Vamos acompanhar a generalização do método. Tá? Primeiro, tomamos a metade de b, que é b sobre 2. Beleza? Depois elevamos ao quadrado, obtemos b sobre 2 ao quadrado. Tá? Em seguida, adicionamos o resultado. Tá? O resultado que se quer obter, isso é, somamos c. Então, ficamos com b sobre 2 ao quadrado mais c. Depois extraímos a raiz quadrada dessa soma, ou seja, subtraímos b sobre 2, tá? Tá, só voltando aqui. Depois extraímos a raiz quadrada, tá aqui, ó. Estamos aqui. Extraímos a raiz quadrada dessa soma. Então fica assim: raiz quadrada de b ao quadrado mais c. Tá? Por fim, subtraímos a metade de b, ou seja, subtraímos b sobre 2. Assim chegamos a essa última expressão, que é o quê? A raiz quadrada de b sobre 2 ao quadrado mais c menos b ao quadrado. Tá? Essa expressão dá a raiz positiva para esse tipo de equação, considerando o contexto babilônico e os números positivos. Então, percebam que estamos muito próximos de completar quadrados. A diferença é que aqui a ideia aparece como procedimento prático, enquanto na álgebra moderna escrevemos tudo em forma simbólica. Esse slide organiza a ideia do método babilônico. Os babilônios, eles tinham uma matemática bastante prática. Né? Eles não trabalhavam com símbolos algébricos modernos. Eles criavam procedimentos, né, eficientes para resolver problemas ligados à agricultura, comércio, construção, medição de terras e outras necessidades do cotidiano. Né? Mais uma vez, para reforçar aonde eu vou usar matemática. Né? A matemática está no dia a dia, na solução de problemas do nosso cotidiano. E hoje é muito mais fácil de resolver do que era antigamente. Né? Então, por isso, precisamos estudar, sim, matemática. Quando olhamos para esses procedimentos hoje, nós conseguimos interpretá-los como métodos para resolver equações de determinados tipos, como x² mais bx igual a c. Mas é importante não confundir. Eles não escreviam uma equação geral como fazemos hoje, nem trabalhavam com uma fórmula simbólica universal. Tá? Também é importante observar que esses procedimentos eram voltados, em geral, para números racionais positivos. Isso tem relação com os problemas práticos da época, como medidas de comprimento e área, que não costumavam admitir valores negativos no contexto original.
Agora temos uma pergunta de reflexão. O valor x igual a menos 3 sobre 2 também é raiz da equação x ao quadrado mais um x é igual a 3 quartos? Hum, Antes de responder, lembre-se de uma diferença importante. No problema geométrico original, o x representa a medida de um lado. É, Como medida de comprimento, x não poderia ser negativo, tá? Mas quando passamos a olhar a equação apenas do ponto de vista algébrico, dentro do conjunto de números reais, valores negativos podem ser testados sem problemas. Então, façam a substituição mentalmente se x vale menos 3 sobre 2, tá? O termo fica x quadrado, fica positivo, tá? Porque o quadrado de um número negativo é positivo. Já o termo x continua negativo. Será que a soma chega a 3 quartos? A resposta é sim. X é igual a menos 3 sobre 2. Também é raiz da equação x ao quadrado mais x igual a 3 quartos. Vamos verificar rapidamente substituindo x por menos 3 sobre 2. Então, temos menos 3 sobre 2 elevado ao quadrado mais menos 3 sobre 2. O quadrado de menos 3 sobre 2 é 9 quartos. Agora, menos 3 sobre 2 equivale a menos 6 quartos. Então, 9 quartos menos 6 quartos é igual a 3 quartos. Então, isso mostra uma diferença entre o problema geométrico e a equação algébrica. Geometricamente, o lado do quadrado não pode ser negativo. Algebricamente, dentro dos números reais, a equação pode ter uma raiz negativa. Essa observação será importante daqui em diante, porque a fórmula resolutiva trabalha com as soluções reais da equação, não apenas com a solução positiva ligada à medida. Agora na história. Avançamos na história e chegamos à fórmula resolutiva para equações de segundo grau. O slide ele destaca uma fórmula geral que começou a se consolidar na Europa a partir do século XVII, mas como resultado de contribuições de diferentes sociedades ao longo da história. A matemática ela não foi criada por uma única pessoa em um único momento. Também aparece o nome de Bhaskara II, matemático indiano que viveu entre 1114 e 1185. Ele sistematizou conhecimentos de sua época e apresentou soluções de forma retórica, isso é, em palavras e procedimentos, não com a simbologia moderna que nós conhecemos e utilizamos hoje. No Brasil, a fórmula resolutiva é muito conhecida como fórmula de Bhaskara. Porém, é importante saber que não há registro histórico de que Bhaskara II tenha usado exatamente a simbologia atual da fórmula. Essa é uma interpretação moderna de procedimentos históricos, tá certo? Muito bem, então. Esse slide é o coração da aula. Aqui aparece a interpretação algébrica atual do método retórico de Bhaskara II. Nós partimos da fórmula geral da equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Certo? Tudo bem por aí, né? Tudo bem até aqui. O primeiro passo é isolar os termos com a incógnita em um dos membros. Então, escrevemos ax² mais bx igual a menos c. Tá? O c se transformou em negativo porque ele passou para o outro lado da forma. Tá? Então, depois multiplicamos os dois membros por 4a. Fazemos isso para preparar o primeiro membro
para se tornar um trinômio quadrado perfeito. Assim, eh, obtemos 4a ao quadrado vezes x ao quadrado mais 4abx é igual a 4 a menos 4ac. Em seguida, adicionamos b ao quadrado aos dois membros. Tá? Então, fica 4a ao quadrado, x ao quadrado, mais 4abx, mais b ao quadrado, igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora, o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito e pode ser fatorado como 2ax mais b ao quadrado. Tá? Portanto, temos 2ax mais b ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ao extrair a raiz quadrada dos dois membros, obtemos 2ax mais b, que é igual menos ou mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Isolando x, chegamos a x é igual a menos b, menos ou mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula resolutiva. Tá? O termo b ao quadrado menos ac é chamado de discriminante e será muito importante nas próximas aulas. Por quê? Porque ajuda a entender quantas soluções reais a equação possui. Tá? Vamos lá então no passo a passo aqui. Eu tenho lá ax ao quadrado mais bx igual a menos c. Tá? Aí eu tenho o 4a ao quadrado, tá? X quadrado mais 4abx, que é igual a menos 4ac. Tá? O que eu fiz aqui? Eu multipliquei os membros por 4a. Tá? Fazemos isso para quê? Para preparar o primeiro membro para se tornar um trinômio quadrado perfeito. Assim, a gente obtém esse valor aqui de 4a quadrado, x quadrado, 4abx igual a menos 4ac. E aí depois, na sequência, o que a gente faz? A gente adiciona menos b aos dois membros. Tá? O membro da esquerda e o membro da direita. Tá? Então, agora o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito, que pode ser fatorado como 2ax mais b, isso tudo ao quadrado, que é igual a b ao quadrado menos ac, tá? Menos 4ac. Tá? E aí, na sequência, a gente tem aqui 2ax mais b é igual a menos ou mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos ac. Tá? Isolando a incógnita x, obtemos a fórmula, que é aqui a fórmula tradicional, né, da Bhaskara, né, que é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Tá certo? Tá ficando familiar, né? Para quem já viu Bhaskara, tá começando a ficar um pouquinho mais familiar. Mas antes era importante a gente conhecer como chegar em tudo isso, né? Como chegamos em tudo isso, né? Como fazíamos antes de ter a fórmula Bhaskara, tá? Vamos em frente então, tá? Aí ele pede agora para a gente aplicar o método retórico Bhaskara 2 ao mesmo problema do tablete babilônico. A equação x² mais 1x é igual a 3/4, ou simplesmente x² mais x igual a 3/4. A proposta não é usar a fórmula pronta, a proposta é seguir o raciocínio, organizar a equação, multiplicar pelos fatores necessários, completar o quadrado e depois resolver. Observem que agora nós vamos considerar o conjunto dos números reais. Tá? Isso significa
que, diferentemente do procedimento babilônico aplicado ao problema geométrico, nós vamos aceitar também uma possível raiz negativa, tá? Se ela aparecer. Então, vamos resolver com calma, porque esse exercício ajuda a ligar a interpretação histórica com a álgebra que usamos atualmente. Vamos para a resolução, então. Ah lá, eu tenho aqui o x² mais um x é igual a 3/4. Tá? Beleza, então começamos com isso. Como nesse caso a é igual a 1 e b é igual a 1, multiplicamos os dois membros pelo fator 4a. Isso é 4, isso é por 4. Tá? Assim, temos 4x² mais 4x igual a 3. Tá? Agora, condicionamos b² aos dois membros. Como b é igual a 1, adicionamos 1², que é 1. Então, ficamos 4x² mais 4x mais 1 igual a 3 mais 1. Tá? O primeiro membro, ele agora é um trinômio quadrado perfeito. Ele pode ser fatorado como 2x mais 1 ao quadrado. Do outro lado, nós temos 3 mais 1 igual a 4. Então, temos 2x mais 1 ao quadrado é igual a 4. Agora, ao igualar as raízes, temos duas possibilidades. Quais são elas? 2x mais 1 é igual a 2, ou 2x mais 1 é igual a menos 2. Na primeira, 2x é igual a 1, então x é igual a meio. Tá? Na segunda, 2x é igual a menos 3, então x é igual a 3 menos 3 dividido por 2. Tá? O conjunto de solução nos reais é menos 3 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Tá? A raiz positiva coincide com a solução do problema geométrico babilônico, e a raiz negativa aparece quando olhamos a equação de forma algébrica. Tá certo? Aqui os dois resultados para vocês verem. Tá? Vamos então para uma atividadezinha prática. Agora vamos praticar com a equação x² mais 3x igual a 40. A atividade pede duas resoluções. Primeiro, pelo procedimento babilônico. Nesse caso, seguimos a mesma receita, metade do coeficiente de x², dessa metade soma com o resultado desejado, raiz quadrada e subtração da metade inicial. Depois vamos resolver pelo método retórico de Bhaskara 2, tá? Mas sem utilizar diretamente a fórmula pronta. Isso significa que vamos completar o quadrado seguindo os passos algébricos. Ao completar os dois métodos, observe que o procedimento babilônico encontra a raiz positiva, enquanto o método algébrico nos permite encontrar todas as raízes reais da equação. Tá? Tentem resolver então, e aí na sequência a gente já vem com a solução. Tá? Vamos conferir a resolução da equação x² mais 3x igual a 40. Tá? Pelo método babilônico, tomamos a metade de 3, que é 3 elevado a 2. Tá? Aliás, que é 3 sobre 2. Elevando ao quadrado, temos 9/4. Tá certo? Deixa eu pôr o apontador aqui para facilitar a leitura. Temos 9/4. Tá? Beleza. 9/4 mais 40 é igual a 9/4 mais 160 sobre 4, que é igual a 169 sobre 4. Tá? Então, igualei os denominadores aqui. Tá? Por que 40 virou 160? Porque eu coloquei ele dividindo por 4. Tá? Aí, nós temos o seguinte, nós temos aqui a raiz quadrada de 169 sobre 4 é igual a 13 sobre 2. Tá? 13 sobre 2 menos 3 sobre 2 é igual a 10 sobre 2. Tudo isso é igual a 5. Tá? Então,
esse é o método babilônico. E aí, se a gente olhar para o método retórico de Bhaskara, a gente vai fazer o seguinte: x ao quadrado mais 4x é igual a 40. Então, eu tenho 4x ao quadrado mais 12x é igual a 160. 4x ao quadrado mais 12x mais 3 ao quadrado é igual a 160 mais 3 ao quadrado. Tá? 2x mais 3 ao quadrado é igual a 169. 2x mais 3 é igual a 13, então 2x é igual a 10, então x é igual a 5. Ou 2x mais 3 é igual a menos 13, então 2x é igual a menos 16, ou seja, x é igual a menos 8. Tá? Então, pelo método retórico de Bhaskara, ficou um pouquinho diferente, né? Na primeira, 2x é igual a 10 e x é igual a 5. Na segunda, 2x é igual a menos 16 e x é igual a menos 8. Portanto, no conjunto dos números reais, as raízes são 5 e menos 8. Mais uma vez, o método babilônico encontra a raiz positiva ligada ao contexto medida, enquanto o método algébrico mostra as duas soluções. Tá? Vamos partir para o encerramento, então? Para encerrar, vamos responder sim ou não nas afirmações sobre contribuições dos babilônios e de Bhaskara II. A primeira afirmação diz o seguinte: tanto babilônios como Bhaskara II desenvolveram uma notação simbólica semelhante à álgebra moderna, com letras para representar incógnitas. Essa afirmação é não. Eles trabalhavam com linguagem retórica e procedimentos, né? Uma receitinha, não como uma simbologia atual, né? Eles usavam como se fosse uma receitinha de bolo, um passo a passo, né? Tá certo? Beleza, então. E aí, assim, os babilônios, eles registravam soluções de problemas em tabletes de argila. Tablets foi boa, né? Tabletes de argila, usando escrita cuneiforme, tá? Muitas vezes com exemplos resolvidos passo a passo. Essa afirmação é sim, tá? E a terceira afirmação é: Bhaskara II trouxe um passo a passo de resolução geral para problemas que hoje representamos por equações de segundo grau. E a interpretação algébrica atual culmina na fórmula resolutiva. Essa afirmação é sim, tá? Com a observação de que a escrita simbólica moderna é posterior. Então, o fechamento da aula é este: a fórmula resolutiva não surgiu do nada. Ela é resultado de uma longa construção histórica, algébrica, que passa por problemas práticos, métodos retóricos, completar quadrados e fatoração. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Fico à disposição de vocês. Dúvidas, sugestões, escrevam aí no próprio, na própria, no próprio vídeo, nos comentários do vídeo. Tá bom? Muito obrigado.